Oi, gente. Eu quero explicar para vocês hoje algo que está causando uma certa confusão. Eu quero começar aqui nesse meu vídeo, um vídeo simples. Eu quero começar explicando o que é o Evangelho. Quando a gente fala, eu preguei o Evangelho, o que isso significa? Quais são as verdades que estão embutidas na mensagem que nós chamamos de Evangelho? A palavra Evangelho, você sabe, vem do grego euangelion, significa a boa mensagem, é uma mensagem boa, é uma boa notícia. Então, o que contém, qual é o conteúdo dessa boa notícia? Eu comprei várias canetas coloridas aqui, né? Tem aqui várias canetas coloridas aqui para eu desenhar. As pessoas falam assim, tem que desenhar porque as pessoas são burras. Não é nada disso. Desenhar é um recurso didático eficaz. E eu acho então que nós podemos usar esse recurso normalmente para explicar qualquer coisa. Então, não estou chamando ninguém aqui de incapaz, de ignorante, nada disso, usando esses recursos aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é Evangelho. Peraí, mas primeiro, deixa eu aprender a mexer com isso aqui, que eu não sou um bom desenhista. Olha, é assim. O que a mensagem do Evangelho diz? A mensagem do Evangelho diz, em primeiro lugar, que todos pecaram. Então, tem aqui o pecado. Primeira verdade da mensagem do Evangelho. Todos pecaram. Ficou meio grosso isso aqui, deixa eu ver se tem outro jeito. E o que mais fala? Fala também, pegar outra cor aqui. Fala também que por causa do pecado, porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Vou colocar aqui o M aqui, vou colocar até uma cruzinha aqui para lembrar, que é a morte. Então isso aqui também compõe a mensagem do Evangelho. Todos pecaram e o salário do pecado, o resultado do pecado, a paga do pecado é a morte. A morte é a sentença condenatória por causa do pecado. Mas o que aconteceu então? Aí é que entra, isso aqui é a prévia da mensagem do Evangelho. Todo mundo que vai ser evangelizado precisa ouvir isso. Aí você fala assim, eu estou evangelizando, você vai ver a pessoa está lá distribuindo abraço grátis, a pessoa está lá convidando para ir num culto especial na igreja. Tudo bem dar abraço nas pessoas se você quiser, eu não gosto muito. Tudo bem convidar para ir para a igreja, sem problema nenhum, mas isso não é evangelizar. Evangelizar é dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui. E aí vem o conteúdo principal do Evangelho. Qual é o conteúdo principal? Bem, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas o que aconteceu? Deus enviou Jesus ao mundo. Vou colocar aqui Jesus, vou colocar JC. Deus enviou Jesus ao mundo como nosso substituto para sofrer essa condenação aqui em nosso lugar, de forma substitutiva. Aí vem aqui mais uma camada no conteúdo do Evangelho. Então aqui, o que acontece então? Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Deus, na sua bondade infinita, enviou Jesus Cristo ao mundo para sofrer as consequências, ou seja, a morte, por causa do pecado. E isso sem que ele nunca tivesse pecado. Então, isso é o Evangelho. Já temos aqui 3 itens, 3 camadas, né, de mensagem, 3 círculos aqui, que cada círculo representa um aspecto da mensagem, relacionado ao Evangelho mesmo. Muito bem. E aí a pergunta é, ok. Bom, então, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Eu vou falar aqui da cruz. Ele morreu, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele sofreu as consequências do nosso pecado, enfrentando a morte, ofereceu ali o seu sacrifício. E agora então vem a pergunta, ok, o que eu devo então fazer para ser beneficiado por essa morte? O que eu devo fazer? Eu descubro isso, que eu sou um pecador, estou perdido, o salário do pecado é a morte, eu estou lascado mesmo, vou morrer eternamente por causa do pecado, as iniquidades nos separam de Deus, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, então não tem jeito, mas Deus enviou
a única solução, que foi Jesus. E como é que então eu me beneficio da morte substitutiva de Jesus? Como é que eu me beneficio dessa obra que ele realizou na cruz? E é aí que vem algo também muito especial. Eu me beneficio disso somente pela fé. Aqui, vou colocar aqui, fé. Bem bonito aqui. Olha que bonito. Aqui, a fé é aqui o outro círculo dessa mensagem maravilhosa aqui. Quando eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e deposito nele somente a minha confiança de salvação e de vida eterna, quando eu confesso que ele morreu pelos meus pecados e realizou essa obra salvadora na cruz, quando eu confesso isso e por meio dessa fé eu invoco o seu nome dizendo: Senhor, salva-me, eu creio no Senhor somente como meu Redentor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu faço isso, então aquilo que Jesus fez na cruz, os benefícios da sua morte substitutiva, são aplicados a mim, eu sou perdoado e eu sou salvo. Então tá aqui, olha que simplesinho. Até uma criança consegue entender. Qual o nome disso então? O nome disso então, vou colocar aqui, colocar dessa cor aqui, eu não gosto dessa cor, mas eu vou colocar aqui então, colocar um quadrado aqui, ó, para ficar bem adstrito a isso aqui. Então, isso aqui, dentro desse quadrado marrom, isso aqui é o tá ruim de escrever com isso aqui, mas dá para entender, né? Evangelho. Nossa, ficou feio, né? Dá para entender aí? Evangelho. Minha letra é feia, minha letra é muito feia. Tá escrito evangelho aqui, se você não consegue ver, acredite, tá escrito evangelho aqui. Então, isso aqui é o evangelho. Muito bem. Se a pessoa crê nisso aqui, ela é salva. Se ela não crê nisso aqui, ela não é salva. Não tem outro jeito. Então, o que acontece? No meio evangélico, no meio cristão mesmo, entre católicos e protestantes, isso é verdade. E muita gente não crê nisso aqui. Muita gente acredita que para ser salvo, para ser livre da morte aqui, né, da condenação eterna, é necessário crer em Jesus mais alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que participar dos sacramentos, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho também que contar com a ajuda de Maria e dos santos, eu tenho que crer em Jesus e eu tenho que ir à igreja, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que participar das várias campanhas que tem na igreja. Aí se a pessoa pensa nisso, pensa desse jeito, ela não crê no Evangelho. Ela crê que a obra de Jesus é insuficiente e precisa acrescentar algo mais. Se a pessoa pensa assim, que tem que acrescentar algo mais a isso, ao que Jesus fez, ela não é crente, ela não é salva. Tem muitos evangélicos que não são salvos, muitos, tanto arminianos quanto calvinistas. Sabiam disso? Há arminianos que falam: não, eu creio que tem que fazer minha parte. E por causa disso não são salvos. Está cheio, o meio evangélico está cheio de arminianos incrédulos. E há calvinistas também assim. Há calvinistas também que são incrédulos. Eles conhecem essas coisas, mas nunca depositaram a fé unicamente em Cristo como Salvador, não vivem uma vida transformada pela fé em Jesus e exibem lá, às vezes, o seu conhecimento, suas posições teológicas, mas nunca nasceram de novo, não são salvos mesmo. Eu conheci pessoas assim que disseram para mim: pastor, eu só me converti muito tempo depois, mas eu criei em todas as doutrinas calvinistas, mas não era crente. Conheci pessoas assim. Então isso existe em qualquer lugar. Toda igreja arminiana ou calvinista vai ter joio no meio do trigo, toda. Então, no meio evangélico, é muito comum termos incrédulos, pessoas que não depositam a sua confiança na mensagem do Evangelho. Muito bem. Agora, o que tem acontecido hoje em dia? Qual é um grande problema que tem acontecido hoje em dia? Existem duas posições, deixa eu colocar aqui, ó. São duas posições diferentes, vou colocar aqui duas setas aqui, ó. E essas posições diferentes, essa seta ficou bonita, hein? Agora sim, agora estou aprendendo a desenhar aqui. Essas duas posições diferentes,
elas se distinguem pelo modo como a pessoa chega à fé. Como que a pessoa se torna crente? Como que a pessoa chega ao Evangelho e crê no Evangelho? Tem duas posições diferentes acerca disso. Então, a primeira posição, vou colocar aqui o nome aqui, essa caneta aqui tem duas pontas. Eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó, vou escrever com essa caneta fininha aqui. A primeira posição é o arminianismo. Arminianismo. Aqui, todo mundo já ouviu falar disso aí. É a primeira posição, o arminianismo, que vai explicar como a pessoa chega ao Evangelho. E a outra posição, todo mundo já sabe, é o calvinismo. É a outra posição. Olha, tá bonito, até combinou as cores aqui. Então, o que acontece? O arminianismo crê que Deus, para fazer com que a pessoa creia no Evangelho, Deus usa de uma graça, vou escrever aqui, Deus usa de uma graça capacitadora. Vou colocar aqui, ó, graça, vou colocar GR, não é granconato não, é graça. Graça capacitadora. Facinho de entender, ó que letra bonita. Capacitadora. O que acontece? Eles creem assim, que Deus, quando a pessoa ouve o Evangelho, enfim, quando a pessoa tem contato com o Evangelho, Deus faz com que o livre-arbítrio dessa pessoa seja reativado. É mais ou menos isso aí. Não usa essa palavra, reativado, mas assim, Armínio não cria na existência do livre-arbítrio, como muita gente pensa, ele não cria. O que ele cria? Ele cria que quando o arminianismo ensina que quando a pessoa tem contato com o Evangelho, ela não tem livre-arbítrio, porque a sua vontade é corrompida pelo pecado. Armínio cria na corrupção total. Então, cria nisso. Mas quando a pessoa ouve o Evangelho, então Deus age com uma graça capacitadora. E essa graça capacitadora dá a ela condições, é como se reativasse o livre-arbítrio dela e dá a ela condições de dizer sim ou de dizer não. Aí a pessoa escolhe. Ela vai dizer, bom, ela foi capacitada agora. Deus deu essa capacitação para ela naquela hora. Então ela vai dizer sim ou não. Alguns, usando esse livre-arbítrio reativado, dizem não, eu creio no Evangelho. Outros vão dizer não, eu não creio. Então o arminianismo pensa assim. Por quê? Porque há textos que falam, olha, eu coloco dentro de você a vida e a morte. Então os arminianos entendem, então tá vendo? A pessoa então ela pode escolher. E ela então escolhe, e aí é o dever dela tomar sua decisão, e a Bíblia mostra isso, que a pessoa tem que tomar sua decisão. Fala no texto de Mateus 24, né? Jesus falando, quantas vezes eu quis acolher vocês, como uma galinha acolhe seus filhotes, e vocês não quiseram, mas tá vendo? Eles tinham opção. Então o arminiano se apega a isso tudo aí. Ele entende então que para a pessoa crer no Evangelho, a pessoa não tem capacidade, mas Deus concede essa graça capacitadora que habilita o seu livre-arbítrio, e a pessoa então pode decidir se ela quer ou não. No calvinismo é diferente. No calvinismo, os calvinistas creem numa graça, vou colocar aqui, ó, graça, de novo graça, numa graça irresistível. Aqui, ó, irresistível. Aqui, ó. Tá? Ou uma graça eficaz, graça irresistível, graça eficaz. Eles creem assim, olha, para a pessoa crer no Evangelho, o que acontece? O Espírito Santo tem dos seus eleitos, ele age nos eleitos de tal forma que ao longo da vida a pessoa pode até rejeitar o Evangelho, mas o Espírito Santo vai convencendo a pessoa ao longo da vida. Ele faz isso às vezes de forma lenta, ao longo de muitos anos, ele faz isso às vezes de forma abrupta, uma vez só, por meio de uma pregação, a pessoa ouve o Evangelho e já é convencido. Mas essa graça é irresistível, por quê? Não é que a pessoa não consegue resistir, não. É que essa graça vai trabalhando na pessoa a tal ponto que chega o momento que ela não aguenta mais. Ela ouve a voz de Jesus, é aquele texto que fala, elas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
Então elas chega um momento na vida que elas ouvem a voz de Jesus e aí então elas creem em Jesus como seu Salvador. Essa graça irresistível, na visão calvinista, só é dada aos que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então são essas duas visões que nós temos aqui. As duas visões, deixa eu pegar outra cor aqui. As duas visões são chamadas, isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, essas duas graças, deixa eu pegar aqui outra ponta, são chamadas de graça preveniente. Graça preveniente. Preveniente. Por quê? Pré, antes. Veniente, que vem. É a graça que vem antes. Antes do quê? Antes da conversão aqui. Então, a graça preveniente para os arminianos é a graça capacitadora que habilita o livre-arbítrio. A graça preveniente para o calvinismo é a graça irresistível, a graça eficaz que vai convencer a pessoa um dia. Então, o que acontece? Tanto Calvino como Agostinho usaram a expressão graça preveniente e Armínio também usou a expressão graça preveniente, mas nesses sentidos diferentes. Muito bem, agora olha esse desenho aqui, olha esse desenho, deixa eu pegar aqui o cor-de-rosa aqui agora, cor-de-rosa, eu gosto dessa cor, mas tudo bem. Vamos lá, olha aqui o cor-de-rosa aqui, nessa caneta aqui eu quero mostrar o seguinte, isso aqui, essa parte aqui, tudo isso aqui, compõe o evangelho? Não. Onde está o evangelho aqui nesse desenho? Esse evangelho está aqui, ó. O evangelho está aqui dentro desse quadrado. Se uma pessoa, olha aqui, nesse quadrado, pintar tudo cor-de-rosa aqui, ó, para ficar bem claro que isso aqui é evangelho. Se uma pessoa crê nisso aqui e acredita que para chegar nisso aqui, o caminho é esse, Deus usa uma graça capacitadora. Essa pessoa é crente? Ela é crente. Ela é crente. Ela não nega o evangelho. Ela entende que o modo como ela creu foi por meio disso. Isso aqui é salvação pelas obras? Isso aqui? A graça capacitadora. O arminiano crê na salvação pelas obras? Não. Ele não crê na salvação pelas obras, de forma nenhuma, ele nunca vai afirmar isso, salvação pelas obras. O arminiano crente, né? O arminiano crente mesmo, ele nunca vai afirmar isso. Ele crê, no entanto, que a pessoa se torna crente por esse caminho aqui. É isso. E isso aqui, ó, isso aqui não é o evangelho. Não é o evangelho. O fato de alguém aceitar isso aqui não significa que ela é incrédula, que ela é do diabo, que ela negou a fé, nada disso, porque isso aqui não compõe o evangelho. Isso aqui é uma posição teológica. A pessoa crê aqui, ó, no quadradinho aqui, ó, ela crê nisso. Conheço vários arminianos que creem nisso aqui. A diferença está aqui, na forma como a pessoa chega à fé. Se uma pessoa crê na graça irresistível, ela é calvinista, ela crê na graça irresistível, ela nesse meio através do qual a pessoa chega à fé, ela é do diabo, ela não crê no evangelho, ela negou o evangelho, absolutamente de jeito nenhum, ela é crente também. Então arminianos que creem nisso e calvinistas que creem nisso, ou seja, arminianos que creem no quadradinho aqui do evangelho e calvinistas que creem no quadradinho do evangelho, são crentes? São crentes. Qual a diferença entre eles? Algum deles é do diabo? Não. Qual a diferença entre eles? É nessas duas setinhas aqui. No modo como eles veem, a graça preveniente. É nisso que está a diferença principal entre eles. O que está acontecendo no meio evangélico hoje em dia que tem deixado muita gente triste? O que tem acontecido? Tem arminianos que estão dizendo assim, os calvinistas são do diabo. Gente, isso é muito sério. Isso gera muita confusão, tristeza, ofensas, brigas, tristezas. E também existe agora, surgiu não faz muito tempo, um grupo de calvinistas que falam que, olha, o arminiano não é crente. Se ele crê na graça preveniente, na graça capacitadora que desperta o livre-arbítrio e coisas desse tipo, e outras coisas que ele crê, então ele não é crente. Se ele não é calvinista, se ele não pensa como nós, ele não é crente. É como se eu tivesse pego essa setinha aqui e colocasse aqui no evangelho. Imagine só, eu pegar essa seta aqui, ó, graça irresistível, e colocasse aqui, ó, no evangelho. E o que eu fiz?
eu mudei o evangelho, aí vira outro evangelho. E tem calvinistas dizendo isso, se você não crê como os calvinistas, você não é crente. E do outro lado, arminianos dizendo, se você não crê como os arminianos, você não é crente. E isso está errado, isso tem criado muita confusão. Eu ouvi recentemente, por causa desse todo esse movimento da CCB, de pessoas se convertendo na CCB, eu soube de uma pessoa, ou de um grupo, na verdade um pequeno grupo de pessoas, dizendo, olha, eu me converti na CCB e eu já não sei mais o que eu faço, eu não sei para que igreja eu vou, porque eu li um post, acredite se quiser, eu li um post de um calvinista dizendo o seguinte, se você está na CCB e você quer sair de lá para ir para uma igreja arminiana, então é melhor você ficar na CCB. Gente, dá para acreditar nisso? Um calvinista aconselhando alguém a ficar numa seita, a CCB, que prega a salvação pelas obras, dizendo é melhor você ficar na CCB do que você ir numa igreja que ensina isso aqui, essa setinha aqui, que prega o evangelho, mas que entende que para a pessoa chegar à fé, o caminho é esse aqui. Um pastor calvinista dizendo isso. E aí gera confusão em novos convertidos. Novos convertidos nem sabem essas coisas, não conhecem essas coisas. E pessoas ficam confusas, desanimadas, tristes. Alguns ali dizendo, olha, acho que eu não vou mais a igreja nenhuma, que eu não entendo mais nada, por causa de toda essa confusão. Então, qual é o meu conselho a você, que é crente? Eu diria o seguinte para você. Se você está numa igreja que entende que essas duas setinhas fazem parte da fé que salva, eu acho que realmente você está num lugar não muito bom. Porque essas pessoas estão dizendo que o evangelho tem que ser integrado por uma dessas duas setinhas. E isso é perigoso. Isso não é bom. O que você tem que fazer? Você tem que estar numa igreja que pregue isso aqui, ó, o evangelho, isso aqui. Se essa igreja é arminiana, se ela é calvinista, ou se ela não é nada. Há igrejas que nem se preocupam com isso. Eu conheço igrejas de verdade, igrejas sérias, que nem discutem essas coisas. Eu cresci numa igreja batista que nem discutia essas coisas, nunca nem falava sobre isso nem era o assunto, mas pregava o quê? Pregava o evangelho, pregava isso aqui. Era uma igreja séria e que não tinha essas preocupações de distinguir essas posições. E era uma igreja séria que pregava o evangelho continuamente. Então, faça isso, procure isso, uma igreja que prega o evangelho. Essas duas posições, deixa para depois. Um dia, estudando a Bíblia, conhecendo a teologia, você vai colocar as duas na balança e vai dizer, olha, eu acho que o calvinismo está correto. Ou então, olha, eu acho que é mais o arminianismo, e você vai poder caminhar. Eu acredito, Granconato, eu acredito que o certo é isso aqui, ó. Eu acho que o certo é isso aqui. Eu já fui arminiano, mas eu acredito, depois de estudar a palavra de Deus e ver as coisas de outra forma, eu me tornei calvinista. Qualquer dia eu vou, talvez não muito longe, talvez não muito distante aí, não vai demorar muito, eu vou explicar melhor o arminianismo e o calvinismo de uma forma bem simples, vou usar desenhinho também. Eu comprei esse jogo de canetas aqui, ó, super bonito, comprei esse jogão aqui legal de caneta, tô gostando até de usar, para explicar essas coisas. Eu vou explicar para vocês por que eu não sou arminiano, porque eu acho que o calvinismo é a melhor posição. Mas é isso, queria deixar isso com vocês. Não briguem ao ponto de dizer você não é crente por causa dessas coisas. Há incrédulos no meio calvinista e há incrédulos no meio arminiano. O importante é que a pessoa não seja incrédula. Essas duas posições aqui são importantes, são, mas elas não são o evangelho. O evangelho é isso aqui. O importante é a pessoa crer nisso aqui. Isso é o evangelho. Se ela crer nisso, ela será salva. É isso. Desculpem o vídeo longo. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.